Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e nós estamos aqui no Flavesp Podcast, ok? Hoje nós temos aqui a convidada Andréa Marques, escritora. Bom dia, boa noite, boa tarde, Andréa, tudo bem com você? Tudo ótimo, Flávio. É um prazer enorme estar aqui, com vocês, conhecendo esse estúdio maravilhoso. E eu agradeço muito estar aqui com vocês e vamos lá bater um papinho, conhecer mais um pouquinho. Isso, muito bom. Então, Andréa, você que é uma escritora, que já tem um trabalho aí há um tempo, me fale para mim, não só para mim, mas para o público em geral, aí, o pessoal que está acompanhando a gente, como foi o seu início, como foi o seu começo, o que te trouxe para a leitura, para ser uma escritora, para escrever, enfim, fale um pouquinho para a gente aí. Então, Flávio, assim, o começo, eu acredito que não teve um começo específico. Surgiu muito assim por acaso, mas vamos lá do comecinho. Eu fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de ler, então eu com os meus 7 anos mais ou menos eu já lia, já inventava história. Sempre fui uma pessoa que gostava muito de inventar história. Minha mãe fala que eu sempre tive a criatividade muito aguçada, então eu inventava muita história. Como eu não sabia ler e as minhas irmãs eram mais velhas, elas traziam os livros das escolas e como elas não tinham muita paciência, para leitura, eu pegava os livros escolares dela e eu mesma criava a minha história de acordo com o que estava acontecendo visualmente ali, eu conseguia visualizar. Então, eu sempre gostei muito de ler. Quando eu comecei mesmo a juntar palavras na escola mesmo, eu sempre estava na biblioteca, sempre estava com o livro, com a cara enfiada dentro dos livros. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre me apeguei muito à leitura. Na adolescência, eu me afastei um pouquinho, da leitura. Eu acredito que todos nós que gostamos muito de ler, a gente chega a uma época que parece que o nosso cérebro ele meio que congela para a leitura e a gente precisa se afastar um pouco. Então, na adolescência, eu me afastei um pouco, mas foi coisa pouca, assim. Eu acredito que foi um período, assim, que eu estava muito engajada na igreja, porque desde os meus 7 anos, eu frequento a igreja. Então, eu me juntei muito com os outros afazeres da igreja e me esqueci um pouquinho da leitura. Mas, logo em seguida, eu já tive um novo começo. E aí foi quando eu comecei a ler livros do Pedro Bandeira, comecei do Marcos, da Lisa Kleypas, todos esses livros que já são de escritores antigos. Então eu comecei a me apegar novamente. E foi quando, com meus aproximadamente uns 13, 14 anos, que foi quando eu retornei à leitura, que aí eu falei, eu vou escrever uma história do nada, assim. Vou escrever uma história. E aí eu escrevi um livro completo. Um livro completo com os meus 14, 15 anos. Tá. Mas, assim, quando a gente é muito nova, a gente não tem aquele incentivo, E vindo da periferia, eu olhava para aquele livro e falava assim, acho que não vai dar em nada, acho que foi só um passatempo, acho que só foi para saber realmente se eu conseguia também escrever algo assim. E eu acabei jogando esse livro fora. Jogou fora? Joguei, simplesmente rasguei e joguei fora. Nossa. Sim. E aí, quando foi... Eu esqueci esse período em que eu escrevi o livro. E aí eu foquei mesmo na leitura, foquei mesmo em estudar, foquei na igreja. E quando foi no ano de 2020, quando começou a pandemia, foi quando novamente ficou todo mundo trancado dentro de casa, ninguém conseguia sair. E a ansiedade, aquele medo, aquela coisa de ficar sempre ligada, focada nos noticiários. Eu falei, não, eu preciso me desligar, porque isso estava trazendo, causando ansiedade, me deixando ansiosa, me deixando, preocupada, com medo do que estava acontecendo. E foi aí quando eu voltei novamente a escrever. Mas tirando um ganchinho aí do livro que você falou, aí você não lembrou mais do livro? Como é que foi? Não, eu lembro da história. Eu tenho uma história, eu tenho, o tema, o livro do tema.
o tema do tema livro, do livro. isso. Uhum. E aí eu peguei e falei pra minha amiga, né? Quando eu decidi voltar a escrever, eu comecei a escrever assim, simplesmente para ocupar mesmo a minha mente. Nunca foi, sinceramente, a minha intenção de se tornar escritora. Uhum. Eu nunca tive esse sonho. Tá. Porque tem gente que já nasce com esse sonho, né? Que já, eu quero escrever, eu quero divulgar meus livros, quero escrever, quero ser uma escritora conhecida. Mas esse nunca foi o meu sonho. Eu confesso para você que nunca foi. Mas em 2020, como eu falei, né, devido a isso, eu voltei a me ocupar com isso. E eu escrevi um livro, assim, rapidinho. E por obra do destino, né, ou por obra de Deus, né, que eu acredito que seja, né, tudo divinamente inspirado por Deus, e tudo acontece na hora certa. Com certeza. Apareceu no meu perfil 2 editoras que estavam pegando como é, meu Deus, o nome? Pegando o original, né, dos escritores e para ser publicado. Tá. E eu falei com meu esposo, o que você acha de eu tentar? E ele sempre foi uma pessoa que ele sempre me incentivou. Eu sou uma pessoa muito ligada à arte. Então eu gosto de cantar, eu já toquei instrumento, já participei de coral. Tudo na igreja? Tudo na igreja. Tá. Já fiz aula de pintura, eu tenho vários quadros na minha casa de aula de pintura. Então, assim, eu sou uma pessoa muito ligada à arte, então eu sempre gostei e ele sempre me incentivou. E aí, quando eu falei pra ele, olha, amor, tô pensando em mandar lá, né? Uhum. Será que eu mando? E aí ele falou, Fia, não custa nada, um não você já tem, você tem que ir à procura do sim. 50% né? de não já tem, né? Exatamente. E aí eu falei, bom, eu vou perguntar pra eles até quando eles vão estar recebendo os originais e vou mandar pra 2 pessoas ler o livro, para ver se tem alguma coisa especial que as pessoas vão gostar de ler. Uhum. E aí eu mandei para minha amiga Thalita, que hoje ela tá lá nos Estados Unidos. Um beijo para você, Thalita, e para minha irmã Aida, né? E eu mandei para elas duas, e elas duas leram um livro muito rápido. E ela falou, não, pode mandar, que com certeza o pessoal vai gostar, porque é uma história que você começa a ler e você não quer parar. E aí eu falei assim, bom, então vou mandar. Mandei para essas 2 editoras, sem pretensão nenhuma. Sinceramente, eu não fiquei preocupada, porque não era algo meu, algo que, assim, né, eu sempre sonhei. Então, assim, para mim, era só uma tentativa. Tá. E aí, pouco tempo depois, acho que uns 15 dias depois, eu recebi as duas propostas, né, das 2 editoras, dizendo que tinha sido aprovado o meu original. Aí você ficou... Fiquei. Fiquei porque vibrei, porque não era algo que eu esperava, né? E aí eu publiquei, né, que foi o meu primeiro livro. Que é o... Entre Laços de Amor e Mentiras. Olha aqui, pessoal, o livro dela. Olha aí, bonito, o livrão aqui da Andréa Marques. Entre Laços de Amor e Mentiras, né? Mentiras. Tá. É o primeiro de uma trilogia. Tá. Então fala um pouquinho dele, vamos aproveitar que você tá, né? Então, e aí eu mandei, né? Tive o retorno da editora, e a editora falou, não, nós vamos trabalhar, vamos organizar, vamos passar por uma etapa, né? Que eles têm eles fazem a revisão, tudo bonitinho, correção ortográfica, eles tiram algumas palavras, né, que hoje não se usa mais tanto, repetições. E aí voltou para mim, eu falei, nossa, ficou perfeito, então vamos lá. Então, o livro Entre Laços de Amor e Mentiras, ele foi lançado pela Ases da Literatura. Certo. Mas ele não está mais disponível, né, porque eu não renovei o contrato com eles. Então, eu retirei ele do mercado e ele vai retornar o ano que vem. Então, vai ter uma nova diagramação, uma nova revisão, para vir agora com os meus direitos, que eu sou autora independente, né? Tá. Eu não tenho nenhuma editora agora por trás, a não ser esse primeiro lançamento. Então, a história da Entre Laços de Amor e Mentiras, a gente vai conhecer a história da Virgínia e da Vivian, que elas são as irmãs gêmeas. Olha só, gente. Então... Eu sempre falei que eu sempre fui muito visual e sempre gostei muito de arte. Então, assim, filmes, séries, todas essas coisas eu sei de cor, amo. Então, eu me inspirei nesse livro na novela A Usurpadora. A Usurpadora. que passou muitas vezes no SBT. Eu acredito que todo mundo já sabe, né?
Paola Bracho, exatamente. Então todo mundo, né, amava, era apaixonado por essa novela. E o meu primeiro livro que eu rasguei também era de gêmeas. Então eu não sei o que eu tenho assim com esse negócio de gêmeas, que eu sempre tenho que colocar a minha história. E o meu primeiro livro lançado, publicado, foi o de gêmeas. Então alguma coisa ficou, né? Do outro livro. Ficou, né? ficou. Assim. Alguma coisa ficou. Não é totalmente a história, né? Mas, assim, muitas coisas que tinha do livro, aí nesse livro, os personagens, eles são mais adultos. Tá. Né? Uma faixa de 24, 25 anos. O meu primeiro livro era uma faixa etária escolar mesmo, entre 15 e 17 anos, né? Tá. Ensino médio. Porque era quando eu estava, né? Saindo do ensino fundamental, indo para o ensino médio. Então, a gente tinha aquela visão perfeita do ensino médio lá dos Estados Unidos, né? Certo. Então, foi bem assim que eu escrevi esse primeiro livro, que eu acabei rasgando. Mas quem sabe um dia, né? Eu não retorne com a nova roupagem e escreva ele novamente, com certeza. né? Então, a gente, entre Laços de Amor e Mentiras, a gente vai conhecer, né, a história da Virginia e da Vivian, que elas são duas irmãs gêmeas. E apesar da Vivian, né, fazer parte do contexto da história, a história ela vai girar em torno da Virginia, né? É um ponto de vista apenas de uma pessoa, da protagonista, que é a Virginia, que é a principal. E a gente vai conhecer toda a história pelos olhos da Virginia. Né? Então, a gente vai saber o que está acontecendo com a irmã dela, o que está acontecendo com o namorado dela. A gente vai entender o pensamento dela a respeito das amizades, a respeito do passado dela, a respeito da mãe. Então, a gente vai conhecer esse mundo da Virginia. E toda essa trama vai girar em torno da irmã. Apesar da Virginia estar contando, todo o desenrolar da história vai ser contado através da história, que é o envolvente, né? O ponto principal, que é a doença da irmã. Então, elas duas são gêmeas. A Virginia ela é uma garçonete e a irmã dela é uma modelo famosa já, né, beirando, assim, reconhecida em algumas capas de revista. E ela namora com um cara, um advogado muito bem renomado. Só que por trás dessa trama toda, né, que a gente vai descobrindo no decorrer, tem uma mentira aí no meio. E aí a gente precisa descobrir o que está acontecendo, né? E aí ela acaba se apaixonando pelo namorado da irmã. Só que aí todo mundo fala, caraca, como que... Nossa, se eu escrevo um livro assim, a menina, né, apaixonada pelo irmão. Só que, assim, tudo que eu escrevo tem um fundamento. E todo mundo que começa a ler esse livro, eu falo assim, nada é o que aparenta ser. Então, eu gosto de deixar coisas pinceladas na entrelinhas para as pessoas irem pegando no decorrer da história, sabe? Tá. Eu não sou aquela pessoa que já no primeiro capítulo entrega tudo e... A pessoa tem que pensar um pouquinho. A pessoa tem que pensar um pouquinho. Entendi. Tanto que as meninas falam que eu amo colocar suspense, né? Um pouquinho de mistério nos meus romances. Mas eu falo que os meus romances, eles não são só romances. Eles são romances que envolvem drama, envolvem mistério, envolvem família. Então, assim, é um romance bem cheio de suspense. E aí, no desenrolar, a gente vai conhecendo também os traumas que a Virginia carrega, né, durante toda a vida dela. E, né, a sinopse dele, quem lê a sinopse dele já fica, né, porque já começa assim, você mentiria por amor? Né? Só que todo mundo pensa que é um amor, né, entre um homem e uma mulher, e não é. É o amor entre irmãs, né, que vai desenvolvendo algo maior. Entendi. Então, assim, é uma história cheia de contratempos, cheia de acontecimentos, uma trama bem envolvente, que, assim, teve gente que leu 428 páginas em 2 dias. Nossa, então é envolvente, né? Ele é muito envolvente. Ele é muito envolvente, ele é bem maduro, né? Os meus livros, não são infantos juvenis, a faixa etária maior de 16 anos. Então, é 16 anos para cima, não é infanto juvenil. E quando que você falou que vai ser relançado? Relançado? Relançado, isso. Ele vai ser relançado possivelmente, porque assim, agora em janeiro vai ser lançado o segundo de Um Contrato para o Amor. Tá. Em janeiro, agora vai ser lançado a duologia, que é esse aqui, que é esse aí. Isso, é a continuação. Esse aqui é Um Contrato para o Amor. Aqui, exato. É o meu chuchu, esse aí, meu Esse bebê. é o seu chuchu? Esse é o meu chuchu. Tá.
Esse é a cereja do bolo. Aí é mais um aqui da Andrea Marques. É Isso. Um contrato para o amor. Olha aqui. Isso, esse daí é o livro 1 e Tá. o livro 2 agora vai ser lançado em janeiro, na primeira quinzena de janeiro. Tá. E Entre Laços, o primeiro Entre Laços de Amor vai ser relançado mais ou menos uns 2 meses, para dar tempo de respiro, né? Uns 2 meses mais ou menos. E ano que vem eu vou trabalhar só essa trilogia, né? Que é Entre Laços de Amor e Mentiras, que é uma trilogia completa. Então eu já vou Tá. fazer o lançamento do ano todo. Isso. Deixa eu só aproveitar, antes de você continuar com a história sua aqui do livro. Quando você começou, só para a gente não perder esse gancho, assim, você começou lendo, era mais gibi, era história, a Bíblia também, né? Sim. Com certeza. Sim. Você falou que é desde 7 anos, né? Que está na igreja, né? Isso. Gibi também? Como é que é? Sim. Livros em geral? Sim. Tinha alguém que você... Algum que você falava, nossa, esse aqui o... Como é que era? Então, Gibi da Turma da Mônica. Turma da Mônica, tá. Gibi da Turma da Mônica, porque assim, era acessível, né? O Gibi da Turma da Mônica. E assim, como a minha família é uma família bem grande, nós somos em 7 irmãos, então, quando eu era criança, a gente não tinha muita condição, né? De comprar os livros, porque os livros antigamente era igual telefone, só tinha quem tinha condições financeiras de adquirir aquele produto. Então, eu pegava muito gibis na escola. Minha irmã, na realidade, né, quando eu comecei a me interessar, minha irmã, ela trazia muito gibis e trazia para casa. E eu acabava, né, inventando as histórias porque eu não sabia ler. E também aqueles livrinhos, né, de fábulas, né, que todo mundo sabe. A Bela Adormecida, a Branca de Neve, essas coisas. Mas também tinha os livrinhos, né, que nós recebíamos na igreja também, sobre as histórias bíblicas. Então, assim, isso... esse lado cristão eu sempre adquiri na igreja, né? Então eu conhecia as histórias porque eles contavam, né? Eles mesmos contavam. Tinha uma sala específica de criança, a gente ficava lá e eles contavam todas aquelas histórias. Então quando eu pegava o livro, eu já sabia a história todinha. Então eu apenas replicava em cima daquele livro o que eu ouvia delas, né? Mas, assim, gibis, como eu não sabia ler, eu inventava a história, né? E o meu preferido, com certeza, era o Cascão. Cascão, Os Irmãos Petralha. Da Disney também, né? Então, assim, Mickey Mouse, era sempre muito mais mesmo a Turma da Mônica. Maurício de Souza, para mim, foi essencial no meu aprendizado de leitura. E daí você estava falando um pouco do Entre Laços, você estava continuando. Isso. Pode continuar a falar aqui, para você dar o restinho para a gente... Então, e aí, e durante isso, né, esse tempo, né, que aí a Virgínia, a Vivian, ela pede para a irmã dela, né, esconder esse segredo, né, que é a doença dela, da mãe e do namorado, né? Então, tudo se desenvolve através dessa mentira. Porque no passado da Virgínia, a Virgínia teve um acontecimento, que eu não posso falar porque senão é spoiler. Então, teve um acontecimento na vida dela e ela prometeu nunca mais mentir. Porque, devido a essa mentira, trouxe muitas consequências para a vida dela. E ela falou que principalmente para a mãe dela, ela falou que ela nunca ia mentir mais para a mãe dela. E quando ela se vê novamente, né, entre a irmã, entre a mentira e entre a mãe, ela precisa decidir o que ela tem que fazer, né? Sendo que ela prometeu nunca mais mentir. Só que de um lado da linha tem a mãe e do outro lado da linha tem a irmã. E ela fica perdida, né? Porque ela não sabe o que fazer, como ajudar a irmã ao mesmo tempo, sem esconder isso da mãe. Então, é um período rápido, é um período de 7 dias. A história acontece num período de 7 dias. E nesses 7 dias a gente vai vendo os acontecimentos e todo o transtorno que essa mentira vai causando, porque a mentira, ela é assim, a mentira, ela começa pequenininha, mas ela vai aumentando e daqui a pouco ela tá numa proporção tão grande que a gente não consegue mais desenrolar aquele novelo, né? Um novelo que você joga no chão, o gatinho vai brincando lá e quando você vê, você não consegue mais desenrolar essa história. E foi a mesma coisa que aconteceu com a Virgínia. Quando acabou e ela descobriu tudo que estava por trás, né? Quando a gente descobre realmente que está por trás. E aí ela se revolta
E aí ela vai embora pra casa da tia dela e é onde termina, né, esse primeiro livro, ela indo embora pra casa da tia dela. Mas assim, é uma história que... Porque se eu falar assim, né, a gente acaba dando spoiler. Sim, sim. Mas é uma história muito envolvente, com muita intriga, que fala muito sobre traumas, que fala muito sobre a mentira. Porque o meu ponto principal aí é que eu sempre pego alguma passagem bíblica para colocar nos meus livros. Tá. Os meus livros, apesar deles serem uma ficção cristã, ele é uma ficção cristã diferente do que a gente vê muito hoje em dia no mercado. A minha ficção cristã, ela não cita explicitamente Deus em toda a narrativa do meu livro. Mas no decorrer da história você consegue sentir, né, a essência cristã dentro dele. Porque eu acho que mais do que você falar Deus em cada parágrafo, em cada estrofe do teu livro, eu acho que você precisa ter Deus dentro do contexto da tua história. Porque Deus, ele é amor, Deus, ele é verdade, Deus, ele é justiça. Então, eu acredito que você pode trazer isso dentro do contexto da ficção cristã, sem toda hora, necessariamente, você tem que estar citando o nome de Deus ali. As pessoas, elas precisam te reconhecer sem você saber que você é cristã, que você carrega Deus na tua vida. É pela mensagem, né? Pela mensagem. A mensagem ali que você está passando, né? Exatamente. Aí você consegue, no caso aqui na história, acho que já vai... Exato. Mostrando, exato. Né? Exatamente. E a passagem que eu peguei para escrever esse livro foi a passagem de Jonas, né? Porque Deus, o que Deus fez? Deus mandou ele para Nínive, né? Para pregar para aquele povo. E Jonas fez totalmente o contrário do que Deus tinha mandado para ele. Pegou um barquinho, entrou dentro de um barco, se fingiu, se escondeu lá naquele barquinho e começou uma tempestade no meio do mar. E o pessoal começou a acontecer o que com aquelas pessoas? Começaram a padecer por causa da mentira. Porque Jonas, quando ele entrou naquele barco, ele mentiu, né? Ninguém sabia quem era ele, ninguém sabia o que ele estava fazendo ali. E quando as pessoas começaram a falar, nossa, mas o porquê que está acontecendo isso? Né? O que a gente fez de errado? O que aconteceu para que esse mal viesse sobre nós? Jonas, ele se escondeu, ele mentiu, ele omitiu quem ele era e o porquê estava acontecendo aquilo na vida dele. Então, o que eu trouxe para o meu livro? Eu trouxe para o meu livro que quando você toma uma decisão, quando você conta uma mentira, não atinge só você. Atinge todas as pessoas que estão ao seu redor. Entendi. Porque, por mais que você fale assim, não, a decisão é minha. Não é só você que sofre. São todas as pessoas que estão envolvidas dentro daquele contexto de história. Tá. Uma decisão que eu tomo não vai apenas vir as consequências sobre mim. Vai vir sobre as consequências de todas as pessoas que estão debaixo do meu teto. Que é o meu filho e o meu esposo. Por mais que eu tenha tomado aquela decisão, ela sempre vai respingar na vida de alguém. Então, foi isso que eu quis trazer. Tá. Sabe? Esse foi o ponto principal do desenvolvimento da história. E vocês, no caso, a Gabriele Caceta esteve aqui, né? Que também é escritora, tudo. Sim. E vocês fazem parte de um grupo que fala? Como é que é? Isso. Nós fazemos parte do grupo de ficção cristã, escritores de ficção cristã. E dentro desse grupo, assim, tem vários gêneros, né? O gênero é a ficção cristã, mas tem vários subgêneros, que é fantasia, que é terror, que é distopia, romance de corte, né? Não sei se você já ouviu falar do romance de corte. Romance de corte. O romance de corte é aquele onde o casal, ele só dá o primeiro beijo no altar. Ah, é? Tá. Esse é o romance de corte. Isso, Tá. esse é o romance de corte. Então, tem os dramas, tem as noveletas e tem os contos. Então, dentro desse grupo, nós trocamos ideias, nós divulgamos os nossos trabalhos. Né, inclusive agora em agosto desse ano nós tivemos em Minas Gerais, Belo Horizonte, a primeira feira de ficção cristã. Então, assim, foi algo inédito que nunca houve no Brasil. Então, assim, é uma coisa que movimentou. Esse foi o que a Gabriela falou, né? Foi, teve ela 2 foi mil comigo. Pessoas, foi isso, né? Foi, eu acredito que muito mais de 2 mil pessoas. Porque foram 2 dias, foi sexta e sábado.
E na sexta a gente ficou só o período da noite. Mas no sábado foi o dia todo. Das 10 da manhã às 10 da noite. Tá. Então, assim, foi muita movimentação, muito conhecimento, porque o povo, a ficção cristã é algo novo no meio literário. Com certeza. É algo... Se eu te perguntar, você não vai saber, você não vai lembrar, né? A gente conhece muito livros de autoajuda, né? Que são cristãos. A gente conhece também livros de vida cristã. Né, mas assim, esses gêneros novos, romance, drama, terror, distopia, fantasia, mundo fantástico, a gente não conhecia, não tinha né? Dentro da ficção cristã. Adriano conhece? Você já ouviu falar nesses? Não, também, né? É novo, mas realmente. É interessantíssimo. É novo. É muito novo. É recente. Olha, para você ter ideia, eu também não conhecia esse gênero de ficção cristã. Eu vim conhecer o gênero... É tanto que o meu primeiro livro, quando ele foi publicado, ele não foi publicado como ficção cristã. A única ele foi referência que a gente tem, acho que é dos Crônicas de Nárnia. Exatamente, que é o mundo fantástico, fantasia. A referência é referência. Exatamente. E tem o Tolkien também, né? Tá. Senhores dos Anéis. Tá. Né? Que é uma obra, uma perfeição aquilo ali, né? Então, eu acredito que as pessoas... E assim... Pasmem, tinha gente que não sabia que Tolkien e C.S. Lewis era dentro dessa narrativa cristã. Para mim é novidade, Tolkien é novidade. Exatamente. Sim. Então, assim, as pessoas, elas não tinham essa percepção, não tinham o conhecimento, né, dentro da ficção cristã. É tanto que pessoas até hoje demoram a acreditar que Nárnia seja criado dentro de um mundo, né, cristão. Mas se você trouxer todas as referências, né, da bruxa, né, do leão. Tudo dentro da realidade cristã, né? Tudo dentro de um mundo criado... As pessoas que vieram, que foram trazidas, né, do mundo real para lutar lá no mundo, escolhidos, né, os escolhidos que saíram do mundo real para salvar o mundo de Nárnia, né, o significado de cada espada, de cada um dos meninos que vão para lá lutar. Então, assim, dentro dele tem sim uma cosmovisão cristã. É uma parábola pra gente? É uma parábola, exatamente, é uma parábola. Era como Jesus, ele gostava de contar as histórias, né? Jesus, para que as pessoas entendessem melhor sobre o que ele estava falando, ele gostava muito de contar parábolas. Então, a ficção cristã hoje pra gente é uma parábola, né? Que a gente conta, trazendo dentro da cosmovisão cristã, o que a gente quer passar. Porque assim, Flávio, hoje em dia, o que a gente vê muito dentro da literatura cristã, dentro da literatura mundial, nem digo a cristã, né? Porque é tão nova ainda. Mas por que a gente tá tentando, né, conquistar? Porque não é fácil. Até a gente tem uma certa resistência, até mesmo dentro da literatura evangélica, dentro das igrejas. Porque as pessoas... elas, assim, quando eu era criança, e foi um dos motivos para que eu não seguisse em frente, né, que eu jogasse fora, deixasse isso fora. Porque, assim, cristão, a única coisa que cristão tem que ler é a Bíblia. Então, assim, não tô falando mal da religião, é a minha religião, eu amo a minha religião, mas a gente ainda precisa quebrar, sim, essa barreira, né, que existe dentro, porque eu acho que Deus, ele criou a arte. Tudo que existe no nosso meio foi criado por Deus, né? E nós que somos cristãos, nós temos que trazer o melhor dentro dessa arte para te edificar. Então, é por isso que a ficção cristã, ela é diferenciada das outras literaturas. Porque das outras literaturas, pode ser apenas um entretenimento. E nós não, nós queremos trazer um entretenimento e junto trazer uma reflexão, trazer uma edificação para a tua vida, que esse livro aí, ele possa te edificar de alguma maneira. E você acha que o público, vamos dizer assim, principalmente o público cristão, jovens, eles conseguem se identificar mais? Você sente isso? Você consegue ter essa percepção assim? Consegue. Consegue. Eles conseguem se identificar mais porque, assim, como eu falei, a ficção cristã, ela é nova. Então, esses jovens que hoje eles estão preferindo mais ler livros cristãos do que um livro secular, digamos assim, de um autor não cristão,
Porque os livros não cristãos hoje que nós vemos muito, tem muitas coisas que, segundo a Bíblia, nós desaprovamos. Certo. Né? E que para eles, assim, que para as pessoas que não são cristãos é normal. Não tô condenando ninguém, cada um lê o que quer. Eu leio livros, né, que não são cristãos. Leio muito livros que de escritores que não são cristãos, que não são... não tem nenhuma religião envolvida. Mas, assim, o que a gente vê hoje em dia é que os jovens que são cristãos, eles estão dando mais, estão procurando mais, estão dando mais vazão para o seu conhecimento de um livro cristão, que sabe que aquilo ali vai estar alinhado com o teu conhecimento. Olha eu batendo aqui na mesa, né? Tocando na mesa. Eu e as minhas mãos agitadas. Então, eles estão procurando mais isso porque vai se alinhar mais ao seu pensamento, né? Então, um livro não cristão aborda vários outros temas, né? Que para eles são normais e que pra gente acaba não sendo. Então, aquilo, querendo ou não, vai te influenciar em algum momento da tua vida. Vai te influenciar. Tudo na arte é influenciável. As pessoas falam, não, você só faz se você quiser. Mas nós que sabemos, nós que estudamos, nós sabemos que a arte, ela traz, sim, uma mensagem, né, subliminar por trás de tudo aquilo que nós queremos passar. Então, no seu subconsciente, uma hora ou outra, isso vai desencadear. Isso vai te trazer alguma consequência para a tua vida. Então, os jovens, hoje, eles se identificam muito, os jovens cristãos, eles se identificam muito mais com esses tipos de livro. Porque vai te trazer uma história sadia, uma história com romance. O meu livro tem beijo, já vou dizendo. Não é só beijo no altar, então? Não. O meu não é romance de corte. O meu é romance mesmo. Então, eu quis trazer isso, né, para dentro da ficção cristã. De uma maneira sadia, sabe? Porque eu acho, sim, que você pode ter, né, a sua vida, você pode viver nesse mundo sem contradizer os mandamentos de Deus e sem te ferir, e sem ferir os teus princípios. Então, eu acredito, sim, que os jovens, ele lê, ele se identifica muito, e é tanto que, assim, os meus livros, eu não digo nem tanto o primeiro, porque eu fiquei mais conhecida pelo segundo. Tá. O meu segundo livro, Um Contrato para o Amor, ele foi muito mais visto, é tanto que eu tô batendo quase 200k, de 200 mil, né, leituras no Kindle, por causa de Um Contrato de Amor. Nossa. Então, as pessoas que estão chegando através de Um Contrato do Amor, para um Amor, já tá interessado nesse livro que não tá lançado, né, que eu tive que retirar do mercado por causa dos direitos autorais da editora. Então, eu fiquei mais conhecida em Um Contrato para o Amor. Assim, eu lancei agora em março. A gente está em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 8 meses de lançamento. Ele já está em 200 mil páginas lidas. Nossa. Sim. E fora as pessoas que compraram também no formato físico. Tá. Então, assim, ele é um livro jovem, é uma leitura jovem, que tem romance, que tem drama, mas que não fere os teus princípios. Tá. E como você se sente uma não escritora, que não era escritora, uma escritora, assim, nesse período? Eu não me sinto. Né? Assim, eu não me sinto. É até estranho, porque as pessoas, minhas irmãs, falam assim, menina, se ajeita que tu é escritora. Porque eu sou muito espontânea, eu sou muito... Minha mãe fala que eu era dada, né? Que eu conversava com todo mundo, que eu falava com todo mundo. Então, que eu tinha sempre tive muita facilidade de conversa, né? Então, aí a minha mãe falava, tu é dada. E minhas irmãs ficam, menina, se ajeita. Porque eu ando assim, normal. Eu converso normal com as pessoas. Aí eu falo, todo mundo que vem no meu direct, que entra em contato, que eu respondo, sabe? De boa, converso, dou meu WhatsApp, tenho meu contato. Entendi. E a gente, eu falo assim que eles não são só leitores, eles acabam sendo meus amigos, sabe? Porque já tive muitos testemunhos de pessoas que leram o meu livro e estava passando por um momento muito difícil. Tá. E que veio assim, sabe, assim, através do livro, veio uma resposta de Deus para a vida dele. Então, é como eu falei, eu acredito que não precisa tu ficar citando, né, todo minuto Deus. A pessoa precisa sentir a essência, né, dentro do livro. Tem pessoas que vai ler o meu livro, como muitas pessoas já leram o meu livro e não identificaram ele como ficção cristã. Porque eles estão acostumados a ler aqueles livros que a cada minuto do teu, né, do desenrolar da história, a pessoa veja Deus.
né? Ali veja o nome de Deus escrito, que cite denominação, que cite placa de igreja. E o meu livro, ele é totalmente, eu falo que ele é fora da curva, ele é totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas. E eu não me sinto menos cristã, e eu não me sinto mal por as pessoas não classificarem o meu livro não cristão. Eu até prefiro, né? Porque aí você sai de dentro dessa rotulação. Porque eu tenho muitos leitores que não são cristãos. E que eles falam assim, olha, o teu livro é maravilhoso, eu só vou ler o seu livro. Porque parece que outro livro vai tentar me converter e eu não quero me converter. Eu quero, sabe assim? Então eu quero ter o teu livro. Só que eu falo assim, eu brinco com as minhas amigas, eu brinco com elas, eu falo assim, você tá sendo evangelizada e você nem sabe. Nem sabe. Mas é bom porque então ele tá indo para outros caminhos, né? Assim, de público, sim, né? Sim. E na igreja que você vai, é a mesma igreja que você ia antes? Quando você era, não. O pessoal tem uma aceitação. Eu estou fazendo essa pergunta porque, assim, como eu, no caso, sou músico, né? E a aceitação da gente quando está na igreja tocando é muito, muito difícil por causa que tem o trabalho secular, né? Então você é muito cobrado, né? E você, na igreja, como que é a aceitação do pessoal com o seu trabalho, com o seu livro? Sim. Então, assim... desde os meus 7 anos, dos meus 7 anos até uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu era da Assembleia. Assembleia de Deus. E nós sabemos que a Assembleia de Deus, a doutrina dela é bem rigorosa, apesar de ter mudado muito, né? De ter aberto o pensamento do povo. O povo começou, parece que, a estudar mais, a conhecer mais. Mas ainda assim é muito restrito. Então, mas eu não saí da Assembleia por causa do meu livro. Meu livro foi lançado em 2021. Em 2021 ainda eu estava na Assembleia. Tá. Mas agora eu faço parte da Igreja Batista, da Nova Aliança, IBNA 12, que é a Igreja Batista Nova Aliança, do pastor Kenneth, apóstolo Kenneth, e da apóstola Daisy. Fica aqui próximo ao Terminal Ferrazópolis, aqui pertinho também. Mas... a gente ainda tem uma resistência. Não vou dizer que não tem. A gente ainda tem uma resistência, sim. É como eu falei, né? As pessoas, quando elas levam romance, já pensa tudo pelo lado que estava acostumado a se ler, a se ver e a ser transmitido na TV. Então, a gente tem, sim, uma certa resistência, mas já tem mudado muito isso. Tem mudado muito. A ficção cristã dentro da literatura nacional, ela está crescendo muito e tem abrangido muitas pessoas, cristãos e não cristãos. E eu acredito que é o propósito de Deus para nossa geração. Sim. Sabe? Porque a nossa geração, ela está sendo bombardeada com muita coisa desnecessária. Muita coisa que... Essa semana mesmo aconteceu algo assim que eu fiquei bem pensativa, né? Que eu tenho uma amiga que ela é bookstã, aqui de São Bernardo também, né? A Ellen. E ela divulga, ela posta os livros. E um adolescente de 12, 13 anos perguntou qual o livro que ela indicaria da Colleen Hoover. Colleen Hoover, ela é uma escritora, né, americana, e que os livros dela não é para um adolescente de 12, 13 anos. Os livros dela, a maioria, tem livros maior de 14, mas a maioria dos livros dela são de 14, 15, 16 anos, 18 anos, porque aborda muito temas que uma adolescente de 12, 13, 14 anos ainda não passou. Então, essa adolescente, ela pode romantizar aquilo. Tá. E isso pode trazer uma consequência para a vida amorosa dela também, mais pra frente. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, caramba, uma menina de 12, 13 anos lendo um livro com conteúdo desse que não é pra idade dela. Então, assim, a nossa mente, ela vai cauterizando, ela vai achando, né, tudo aquilo normal, vai romantizando o que não é pra romantizar. Então, e a ficção cristã, ela veio justamente para isso. Para te trazer um romance, lógico, dentro da tua faixa etária, dentro da responsabilidade, mas que você pode ler sem te trazer nenhum mal, nenhum trauma na tua vida. Entendi. Entendeu? Ele veio para pegar uma lacuna, né? Ele veio para preencher. Preencher, né? Para preencher o que faltava.
né? Porque eu acho que faltava, sim, esses livros de ficção cristã para os jovens, né? Que se identificam, que têm esse propósito. Tá. Né? E aqui no ABC, eu acho que eu fiz essa pergunta para a Gabriele também, eu vou fazer para você também. Tem muitos escritores, que nem vocês, então, da linha cristã, assim? Tem bastante. Tem. Nós temos Bookstam, né? Que é a Ellen Beijo, Ellen Estrela, né? Ela não divulga muito a ficção cristã porque ela não conhecia a ficção cristã. Então, ela começou agora, né? Recentemente, acredito que o meu foi o primeiro livro de ficção cristã que ela leu. Então, ela, assim, já está começando, né? O perfil dela já está começando, né? A mudar um pouquinho, né? Mas nós temos escritores, né? Gabi, que é uma escritora fantástica de criação de mundos, né? Ela cria o mundo perfeitamente dentro da fantasia. Tem eu que sou romance, né? O meu romance é um romance dramático para maiores de 16 anos, porque eu abordo, né, temas, né, fortes. Então, já tem que ter uma etapa mais elevada, a idade já tem que estar mais madurinha, né? Para absorver o conteúdo que eu queria transmitir. Nós tem muitos autores. Eu tenho muitos autores, assim, que agora de cabeça a gente acaba esquecendo. Mas tem muitos autores aqui dentro de São Bernardo, dentro da nossa região, que escrevem, são escritores de ficção cristã. E essa feira aqui foi feita em Minas, você sabe se tem ideia de fazer aqui para ABC, tudo? Sim. Tem? Então, segundo a organizadora, né, que é a Sara, ela pretende trazer isso para os outros estados, né? Tá. Então, a FEFIC, né, Feira de Ficção Cristã. A gente nomeou isso, né? FEFIC, ela criou, né, o nome. Então, a FEFIC é uma marca registrada que nasceu em Belo Horizonte. Foi a primeira. Mas, assim, a gente pode trazer também para os outros estados. Elas vão continuar organizando. Tá. Mas a gente pode sim trazer. Inclusive, estavam falando, sim, do ano que vem ter aqui em São Paulo. Já tinha algumas programadas, não sei se era no Rio de Janeiro. Então, assim, tá expandindo, né? Tá expandindo. Porque eu conheço várias pessoas de ficção cristã que estiveram lá dos outros estados, que estiveram lá, né, em Belo Horizonte. Tá. Então, se você trouxer, né, essa feira, se você trouxer esse espaço dentro da ficção cristã para outros estados, vai se tornar muito mais conhecida, né? Então, eu tenho planejamento, a gente ainda não sabe muito bem como que vai acontecer, mas tem sim um planejamento de trazer para outros estados, dentro das suas capitais. Entendi. E você tem outros projetos independentes desses, assim, com outros formatos, outras histórias, ou você vai seguindo nessa linha mesmo de romance? Não, por enquanto, a minha praia mesmo é romance. A minha praia mesmo é o romance dramático, né? É do romance que aborda temas, abuso físico, abuso psicológico. Inclusive, é um contrato para o amor. Fala muito sobre trauma infantil causado por abuso físico e psicológico. Então, esse livro é maravilhoso, assim, porque eu não falo diretamente, né, todo o acontecimento, é mais pelos flashbacks do personagem que a gente acaba conhecendo, e no final, somente no finalzinho, que aí ele relata, né, o que ele acabou sofrendo, mas ele não retrata com tantas especificações, mas fala sobre abuso, né, físico e psicológico na infância. Então, assim, é bem legal também, é uma história bem envolvente. E eu sempre trago, como eu falei, meus livros é sempre fora da curva, né? Eu sempre pego as tropes, né, que encantam, né, os leitores do mundo secular, e eu trago dentro da ficção cristã. O meu segundo livro, Um Contrato para o Amor, o trope dele, né, que a trama dele é contrato de casamento e enemies to lovers. Né, que a pessoa se casa por um contrato de casamento e eles não se apaixonam rápido, né? Eles são gato e rato, como dizem na literatura. Então, eu trago essas tropes que encantam as pessoas no mundo secular e eu consigo agregar ela dentro da ficção cristã.
né? Então, eu acredito que talvez seja isso que as pessoas ainda não conseguiram identificar, né? Que seja uma ficção cristã, só que é uma ficção cristã diferenciada, né? E eu não pretendo mudar, pretendo sim continuar dentro dessa minha narrativa, porque eu acho que você tem que escrever aquilo que você se sente bem. É igual você que é músico, você entende. Você tem que cantar aquilo que você se sente bem, não só o que o mercado pede. Porque se o mercado pedir, hoje você estaria tocando o quê? Funk? Então, tem coisas que não são identificáveis. Não são identificáveis com você, né? Não sei, né, qual é o seu gênero musical, mas eu tô fazendo apenas uma analogia. Não tem como. Né? Então, você tem que seguir o teu sonho, o teu caminho. Sim. Né? Então, eu pretendo continuar. Tem uma história, assim, que envolve um mundo, que é uma distopia, que é um mundo real, né, mas é uma distopia, mas também é dentro do romance, né, dentro do romance. Mas, assim, eu pretendo, sim, continuar no romance dramático, trazendo com muita responsabilidade as histórias que da vida real para dentro dos livros, né, e sempre eu gosto de pegar histórias da vida reais, que eu conheço, que eu ouvi, e trazer para dentro do meu livro. E aí vocês têm... A Gabi também falou de e-books, né? São e-books, tem audiolivros. Audiolivros ainda não, né? Não, audiolivros não. Os meus livros, eles estão disponíveis na Amazon. E você também tem o formato físico, né? Que é diretamente com a autora, no caso eu. E você também tem o e-book, que é diretamente pela Amazon. Né, que distribui no formato digital. E aí você tem a opção também do Kindle, né, que o Kindle, o que é o Kindle? O Kindle, não necessariamente quando a gente fala assim, lê pelo Kindle, as pessoas ligam o Kindle pro aparelhinho, né, que é um livrinho digital, onde tem vários livros ali, você vai salvando, vai comprando, vai lendo gratuitamente, mas não. O Kindle é um livro digital que você pode comprar e você pode ler diretamente no teu celular. Sem necessariamente fazer a assinatura dele. Tem a assinatura, que esse mês, inclusive, está R$1,99 a assinatura por 3 meses, R$1,99, mas geralmente ele é R$19,90. Então, você faz esse mensal, né, de R$19,90 e você tem a disponibilidade de ler milhões de livros, o tanto que você quiser ler gratuitamente, você pode baixar pelo teu celular e você pode ler. Então, mas fala assim, eu não quero assinar o Kindle. Então, você pode entrar lá na Amazon e comprar o meu livro. Hoje está R$8,99. Então, você pode ir lá e comprar por R$8,99 e ele aparece no teu celular. E aí, você pode ler ele gratuitamente, não. Você pode ler ele pela tela do celular, sem necessariamente ter o livro físico. O que tem se tornado muito acessível hoje em dia, né? Pelas condições, né? Pelas condições, celular, tal. Exatamente. Pelas condições também, porque hoje em dia um livro físico, ele não sai menos do que R$50, né? Dependendo da quantidade. Os meus livros sempre são mais de 300 páginas, então ele é um pouquinho mais caro, né? E uma pessoa, ele pode ler pelo virtual a partir de R$8,99. E você estava falando da Amazon, eu lembrei, acho que é na Amazon, se eu não estiver enganado. Não é na Amazon, não é na Netflix. Me parece que tem uma série saiu agora, há pouco tempo, justamente sobre, acho que é o Senhor dos Anéis ou sobre o Hobbit. É na Prime Video. Na Prime, né? Prime Video. Isso. São os acontecimentos que antecedem. Isso, né? Isso. Eu sei porque eu assisti minha filha estava assistindo. A Sociedade do Anel. Aí ela falou, vamos assistir. Eu assisti muito bem feito, assim, muito... Sim. É que, assim, tudo que vai para uma adaptação cinematográfica, a gente sabe que não fica igual o livro, né? Mas, assim, as séries em si, elas são bem realistas dentro do contexto da literatura. Assim, se você pegar, tem muita coisa que eles pegaram realmente, que a gente sabe que sempre vai mudar alguma coisa, né? Não tem como. Mas, assim, a maioria, sim, todo mundo... Eu ainda não assisti, não tive tempo ainda de assistir, mas todas as pessoas que eu sigo e que já leem, que amam Tolkien, que amam C.S. Lewis, já falaram que tá muito bem, tá muito parecido mesmo. Assisti 2 capítulos, achei muito bom. É um mundo fantástico, né? É um mundo que você fala que... como que uma mente teve a capacidade, né, de criar um mundo tão perfeito
com tantas pessoas e com tantos seres extraordinários. Mas é isso que a literatura faz. Ela tem o poder, né, de te dar aquilo que você não pode criar. Né? Você não pode pegar. Então, a literatura é isso. É na Prime Video mesmo. Eu falei Amazon, falei errado. Nada a ver. É a Amazon Prime, né? Na realidade. Isso, que a Amazon Prime é dentro da Amazon, mas tem a Amazon de vídeo e tem a Amazon de livro. Mas é tudo a mesma empresa. Tá. Achei bem interessante. Aí você tava falando, eu tava lembrando. Eu falei, eu já vi. Aí falei, viu o atual, né? Assim, isso. É uma... Eu acho que é dentro... eu acho que acredito que seja uma história que se passa um pouquinho antes do Senhor dos Anéis, né? Alguma coisa que fala é a Sociedade dos Anéis, né? Então é uma sociedade que se passa antes do Senhor dos Anéis. Se eu não estou enganada. Eu acho que é. Se eu não estou enganada, porque ainda não tive tempo de... É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente não dá conta. E a sua família especificamente? Filho, marido, eles também gostam de ler? Como é que é? Não. Não. Não, eles não gostam de ler, mas eu incentivo. Né? Tanto que meu filho está lendo um livro, né, de fantasia. E o meu esposo está lendo outro livro também de ficção cristã, que é de romance. Marido lendo romance. Eu nunca imaginei, né? Mas ele, assim, quando eu lancei os meus 2 livros, ele já leu também. E agora, como eu compro, né? Tenho essa gama muito grande de autores que fazem parte do mesmo grupo. Então, assim, você tem muito livro, muita coisa acontecendo. Então, os que você consegue comprar, a gente já compra. E eu falo, lê que é gostoso, lê que é legal. E aí eles vão lendo, mas eles não são leitores assíduos, não. Eles leem, mas assim, não é aquela pessoa tipo eu preciso estar lendo constantemente. Quando eu não estou lendo, eu me sinto frustrada, eu fico irritada, eu fico nervosa. Então, assim, raramente eu entro numa ressaca literária. Porque eu sempre tenho que estar lendo. Sempre que tá lendo. Você lê de tudo? Leio de tudo. Tudo você... Leio de tudo. A única coisa que eu não leio é autoajuda. Tá. Olha, minha estante, meu esposo tem um monte de livros de autoajuda que a gente ia nas igrejas e a gente ganhava. E eu não gosto de livros de autoajuda. Tá. É a única coisa que eu não... É a única coisa que eu não leio. É autoajuda. Tá. Mas eu leio e quando a gente fala, a gente lê de tudo, né? Lógico que tem certos livros, né, que eu não leio, né? Dependendo do tema, eu não leio. Que são dark romance, livros que são totalmente pornográficos, aquele hotzão pesado, eu não leio esses tipos de livro, porque eu acredito que não vai agregar para mim, não é algo que... Nada, né? Não vai acrescentar nada, né? Não vai trazer nenhuma... nada significativo para minha vida, né? Então, esses tipos de... Quando a gente fala ler todo tipo, é terror... a gente faz Isso, um compilado, um compilado daquilo que você gosta de ler, mas geralmente eu leio de tudo, eu não tenho... eu não gosto muito também de ler terror. Tá. Mas dependendo ainda do terror, ainda eu leio. É que nem a pessoa às vezes fala, mas você toca de tudo. Eu falo, eu até toco. Depois eu penso e falo, não toco de tudo, porque... Eu toco alguns estilos, algumas músicas, né? Exatamente. Eu não posso falar que eu toco de tudo, porque tudo é tudo, né? Engloba tudo. Não é tudo, mas eu tenho uma noção de algumas coisas e tal, né? Sim. Então é mais ou menos, acho que nem ler, que nem a mesma coisa. Falar, né? Você lê todos esses... Não, tem estilos que não vai comigo, não bate, né? Ou eu mesmo não conheço, né? É a mesma coisa, né? Exatamente. Acho que vai na mesma pegada, né? Sim. Mesmo processo. Eu acredito que tudo na tua vida tem que fazer sentido. Sim. Né? E você tem que saber o que vai te agregar e o que não vai. Lógico que eu leio livros de comédia romântica. Geralmente, comédia romântica é aquele livro leve, que não traz muita coisa, uma dramaticidade. É mais uma coisa leve mesmo, para você, sabe, rir, para você se divertir, para você passar o tempo mesmo. Sim. Entendeu? Então, eu leio. Porque, lógico que a gente também precisa de um momento de relaxar, isso, aquilo, outro. Mas tem livros que eu não leio. Tem livros que não entram na minha estante. Tem livros que não entram no meu Kindle, porque não vai agregar nada para mim. Eu acredito que
Muitos livros que dentro do mercado literário que eu acredito que nem deveria, né, ser lançado. Uhum. Mas aí é aquilo, né? Tem leitor para tudo. Sim. Tem leitor para todos os gostos. Sim. E se as pessoas escrevem esse tipo de livro, é porque tem leitor para isso. Sim, é verdade. Então é justamente isso que a gente, dentro da ficção cristã, é isso que a gente está tentando trazer, né? Fazer com que as pessoas, né, que professam a mesma fé, que têm os mesmos princípios que você, não seja assim, enganado por esses livros, né, e te levem para caminhos errados e para tantas outras coisas que a gente sabe que isso pode acontecer. Então a gente tá difícil ainda, né? A barreira precisa ser rompida, como eu falei no começo, né? Uma boa parte, né, da barreira de Jericó já ruiu. Mas a gente sabe que a barreira, né, era muito grande. Tá. E a gente precisa sim. Mas eu acredito que com fé em Deus tudo tem um propósito, tudo tem um momento certo de acontecer. E eu acho que sim, que as pessoas elas vão passar a ter olhos, né, diferentes, vão olhar a literatura cristã com outros olhos. Uhum. Eu acredito. É nisso que eu acredito. É nisso, né? É nisso que eu acredito. Bom, pessoal, o nosso bate-papo já está chegando nos seus finais. Veja como passa rápido, hein? Muito rápido, tão gostoso. E aqui a gente está batendo um papo com a Andrea Marques. Deixa eu frisar a Andrea Marques, porque eu tenho uma amiga que chama Andrea e eu chamo ela sempre de Andrea. Normal. Né? Mas é a Andrea Marques, escritora, um trabalho aí vasto, né? Já tem os seus livros aqui, os seus romances. Eu vou destacar novamente aqui, ó, Entre Laços de Amor e Mentiras, esse aqui, ó, tá? Aí tem esse outro aqui, ó, Um Contrato para o Amor. Sim. Certo? Muito bom. E aí eu vou pedir para você, André, você dar seus finais aí e passar todos os seus contatos, como o pessoal te acha, como que fica conhecendo o seu trabalho, né, o que você tem mais para falar para o pessoal, tá bom? E eu, mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui com a gente, tá? Muito obrigado por você passar toda a sua história, o seu conteúdo aqui, tá bom? Obrigada, Flávio. Eu agradeço muito, né, essa oportunidade, né, como eu falei, né, tão pertinho da gente, dentro da nossa região, né, para agregar, para trazer coisas boas para dentro, né, da nossa comunidade, e a gente não conhece, né, mas eu fiquei muito feliz de conhecer, amei estar aqui com vocês. E para quem quer, né, me seguir nas redes sociais, as minhas redes sociais é Andrea Marques _escritora no Instagram. Meu Facebook é pessoal, não tem nada postado no Facebook, é mais pessoal mesmo, que é a Andrea Marques. No TikTok também é Andrea Marques _escritora, é a mesma coisa, mas é o mesmo conteúdo. Geralmente eu posto o mesmo conteúdo que eu posto no Instagram, eu posto no TikTok porque são públicos diferentes, né? Então a gente trabalha os dois públicos. E os meus livros, como eu falei, eles estão disponíveis na Amazon, né? Um Contrato para o Amor, ele está disponível na Amazon. Deixa eu passar de novo aqui quando você está falando, Um Contrato de Amor, né? Um Contrato para o Amor, é o primeiro livro, foi lançado agora em março, e o segundo, né, que é a duologia, o final dele, vai ser lançado agora na primeira quinzena de janeiro. Certo. Né? E Entre Laços de Amor e Mentiras também, no momento ele está indisponível, mas até acredito que até janeiro, até março do ano que vem ele já esteja de novo na plataforma da Amazon lá, Entre Laços de Amor e Mentiras, e ano que vem nós vamos trabalhar esses dois livros e os outros livros também que vão surgindo, né, dentro do tempo, dentro do espaço-tempo que a gente tem. Tá. Então, eu agradeço nesse momento mesmo, só queria agradecer a você por essa oportunidade de estar aqui, né, de estar mostrando um pouquinho mais da ficção cristã, né, dentro da nossa realidade. E, assim, a gente não quer, quando a gente fala que nós somos escritores cristãos, nós não queremos menosprezar nenhum trabalho das pessoas. Né? Nós não queremos nos sentir melhor do que ninguém. Né? Nós só queremos trazer para a nossa realidade, né, aquilo que a gente vive dentro dos nossos princípios de uma maneira saudável. Né? Como eu disse, eu leio de tudo, mas eu sei o que eu tenho, o que eu posso ler e o que eu não posso ler. Então, a ficção cristã, ela veio também para romper as barreiras, né, para trazer
uma cultura edificante dentro da literatura nacional. Não tão conhecida, não tão vasta, mas que tem trazido muitos novos leitores, que tem trazido muitos testemunhos. Quando a gente fala testemunhos, são feedbacks, né? Feedbacks das pessoas positivos, né? Que muitas pessoas que não conheciam a ficção cristã e que passaram a conhecer através tanto da FEFIC, né? Que teve em Belo Horizonte, quanto das redes sociais, né? Que as pessoas elas estão conhecendo cada vez mais a ficção cristã. Então, é algo que não é fácil, né? A maioria dos autores de ficção cristã, eles são independentes, né? Não temos patrocínio, somos nós que bancamos o nosso próprio livro, né? Então, não é fácil, né? Vou falar assim, quando o pessoal que fica, né? Quantos livros você vai lançar ano que vem? Eu falo, não sei, Deus que sabe. Se vocês comprarem muitos livros, aí vai ter dinheiro para fazer novos. Então, a gente sempre brinca que o autor independente, quem é o patrocínio, né? Que não é patrocínio, é nosso trocínio, somos nós mesmos. Nós mesmos. Somos nós mesmos que patrocinamos, né, esse sonho. E é algo que eu acredito que o governo, né, deveria investir mesmo. Não só, né, na ficção cristã, mas eu acredito que na literatura geral. Geral, né? Porque quando eu entrei nesse mundo da escrita, eu passei a conhecer pessoas maravilhosas, mesmo que não são de ficção cristã. Livros maravilhosos, dignos de livro, de filmes, sabe? E a gente vê muitos deixando de seguir a carreira porque não tem um patrocínio. Né? E eu acredito que esse movimento da literatura nacional, que está crescendo cada vez mais, eu acredito que vai fazer com que os governantes eles olhem, as editoras olhem, né, um pouco mais para a nacionalidade, né, para nacional aqui, e deixem tanto de olhar tanto para fora, né, porque a maioria dos livros lançados nacionalmente são gringos, são de fora, né? As editoras, elas, não vou dizer que talvez não se preocupe, mas não dá tanta atenção ao escritor nacional, né? Porque nós consumíamos muito tudo que vinha de fora. Então, esse mercado de dentro, agora, a literatura nacional, ela está crescendo. Então, tem muitas editoras, algumas editoras já estão prestando atenção nisso. Que bom, né? Então, isso também para a gente é um avanço. E, assim, quiserem me conhecer mais, né? Tá aí nas redes sociais, né? Para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Conhecer o meu trabalho, conhecer os meus pensamentos. Eu gosto também bastante de postar temas reflexivos, né? Ultimamente eu dei uma sumidinha no Instagram porque tava precisando organizar as coisas. Mas logo, se Deus quiser, eu estou de volta. E é isso. Muito bom, André. Então, nós conversamos aqui com a Andréa Marques, escritora. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Tá? E, pessoal, se você quer ser um apoiador do nosso projeto aqui, o projeto que fala sobre os personagens, sobre a arte, sobre a sua história, e você quer apoiar o nosso projeto, é só você olhar aqui no QR Code, tá bom? E você pode ser um apoiador da gente, aqui no QR Code, ok? Você pode ser um patrocinador, um apoiador da gente, tá? E eu sou o Flávio Véspero, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de passar aqui para vocês um pouco do nosso Flavesp Podcast. E você também aperta aí no sininho, tá bom? Para ser um apoiador nosso também inscrito no projeto, tá? Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, tá bem? Ok, pessoal?